uma grande honra, uma grande alegria e também uma grande... Não importa o tamanho da tua experiência e nem o pouco que você sabe da Bíblia, mas sempre quando você vai pregar a palavra de Deus, é sempre um compromisso muito sério e que é uma honra de Deus e também uma responsabilidade. E é com muita alegria no meu coração que eu, mais uma vez, estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou em meu coração, para eu poder discorrer aqui tudo aquilo que eu preparei. Mas tudo aquilo que eu preparei foi aquilo que eu entendo que é uma sequência que vai trazer um resgate daquilo que eu vou preparar, que eu vou ler aqui para as nossas vidas hoje. Eu sempre digo que se nós não lermos a Bíblia, tentando entender o contexto histórico, tentando entender o entendimento claro, a amarração dos versículos, e não trouxermos isso para nossas vidas hoje, não adianta. O grande desafio para nós, como cristãos, é quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós ouvimos uma mensagem, nós perguntarmos assim: tá, Deus, o que essa palavra serve para mim hoje? Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje dessa palavra? E essa pergunta cada um vai fazer individualmente com o Senhor. Amém? E antes de ler o versículo que vai fazer a introdução dessa mensagem, eu quero contar uma breve história para vocês. Na verdade, é uma situação que eu quero trazer para vocês uma reflexão. Imagine agora que lhe é dada a oportunidade de você escolher um carro sem limite de preço, o melhor automóvel, carro dos teus sonhos. Esquece que você não tem dinheiro ou que você não alcançou ainda. Só que tem uma condição: você nunca mais vai poder trocar de carro até o fim da tua vida. Pegaram? Agora pensa nisso. Cada um pensou num carro aí. Independentemente do carro que você escolheu, que veio à tua memória, uma coisa eu estou certo, que você deve ter pensado assim: cara, o carro vai estragar, vai envelhecer, eu vou ter que cuidar muito bem dele para ele aguentar bastante tempo. Não é verdade? Porque se você sabe que não vai poder trocá-lo até o final dos seus dias, você vai comprar o carro e vai cuidar de cada detalhe como nunca você cuidou antes desse carro. Tô certo ou não? Pois é. Só que este carro é a tua alma e é o teu corpo. Deus te deu um só, e você vai levar para toda a tua vida. E você não tem como pegar o teu corpo e não tem como pegar outra alma. É único. E Deus está começando essa mensagem dizendo assim: olha, como é que você está cuidando desse carro chamado alma, ou desse carro chamado corpo? Eu amo esse silêncio. Eu amo. Porque esse silêncio mostra assim: uau, a pessoa está tudo pensando. Já começou a dar aquela visão de paisagem assim, né? Ótimo. A mensagem que eu vou trazer hoje nada mais é do que o capítulo 3 da carta que Paulo escreveu ao povo de Filipos, aos filipenses. E ela fala da plena confiança em Cristo. Você só vai poder cuidar do seu corpo, da sua alma, como você deve, com esmero e com excelência do Cristo, quando você tiver plena confiança em Jesus e você definitivamente se jogar de corpo e alma e espírito na presença dele. Eu quero convidar os meus amigos da mídia ali, meus irmãos, a apresentar aqui Filipenses 3, 12 a 14. Paulo diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado,
mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo, por Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo que já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha o que Paulo fala: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e eu avanço adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ok. Observem que o versículo, põe o 13 de novo, o versículo 12. Observe que eu falo assim, ó, não que eu já tinha obtido tudo isso. Aí você pergunta, isso o quê? Eu não vou deixar vocês na mão, podem ficar tranquilos. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha que é escrito a partir do versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, olha, está entre vírgulas, ó. Cuidado com esses que praticam o mal, que são os cães. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Repitam comigo: pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, que era a menor tribo que existia, por isso que era Paulo o menor, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa da causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei judaica, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. E 11, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Depois de tudo isso, vem aquele versículo, não precisa abrir, ele fala assim, ó, não que eu já tenha obtido tudo isso. O que é tudo isso? Eu pergunto. Agora vamos fazer uma reflexão. Eu peguei alguns dados de Paulo aqui que eu achei, eu pesquisei. Paulo, irmãos, eu pesquisei quando que Paulo nasceu. Paulo nasceu em 10 anos depois de Cristo. Ou seja, Jesus já tinha 10 anos de idade quando Paulo nasceu. Pelo menos onde eu pesquisei, a fonte disse isso, ok? É uma previsão. A ideia aqui não é explicar detalhes do nascimento dele, só para ter uma ideia temporal dessa história. Então, essa carta que Paulo fez junto com o jovem Timóteo, ele fez em 61 depois de Cristo. Logo, se ele é 10 anos mais novo, ele tinha 51 anos de idade quando fez essa carta. Então dá para imaginar a idade dele. Paulo, ele era da tribo de Benjamim. Se você pesquisar, de todas as tribos de Israel, Benjamim era a menor de todas. E Paulo era chamado de 2 nomes. Ele tinha a cidadania romana, mas ele
ele tinha 2 nomes. Saulo, que o Saulo, no grego, em hebreu, no hebraico, ele significa desejado. E a palavra Paulo, que vem do latim, significa o menor. E eu fiquei pensando como Deus faz. Ele veio da tribo de Benjamim, que é a menor. É a mesma tribo que veio aquele episódio lá do Gideão. Gideão era da tribo de Benjamim também. Quando o Senhor apareceu para Gideão, falou: Senhor, eu sou o menor da menor tribo de Gideão, a minha família é mais pequenininha, eu sou o menor de todos. Aí Deus falou assim: vem varão valoroso. Chama de varão valoroso aquele que se sente o último. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é esperança para aquele que acha que não é nada. Ele tem uma matemática incrível: o menor é o maior. Quer ser líder? Seja servo. Então, ele pega um Pedro, que ele não tinha conhecimento, para pregar para o povo judeu. E pega um Paulo, que é esse aqui, que ele falava 4 idiomas: grego, latim, aramaico e hebraico. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um homem que conhecia muito da lei, da Torá. Ensinou ele. Pensa um jovem desse, conhecedor, veio de uma família nobre. Ele é um perfil dominante, ele é um perfil colérico, ele era um desbravador. Por isso que Deus escolheu ele para ser um apóstolo, para abrir igrejas em todos os lugares. Ele tinha esse perfil para isso. E ele era um perseguidor implacável dos cristãos. Aí ele pega uma pessoa dessa e vira a chave. E ele fala assim: ó, tudo que eu tinha, eu considerei como esterco. Esse conhecimento, essa minha de ter o poder de perseguir cristão, esse poder todo, esse conhecimento todo, porque agora Cristo se faz novo em mim, e agora a minha circuncisão não é mais no corpo físico, mas no meu espírito, através de Cristo Jesus, por meio do seu espírito. Irmãos, Paulo, ele teve uma conversão genuína e poderosa. Imagine um homem desse perseguindo e matando cristãos. Jesus pegou ele e virou a chave dele, e ele se converteu totalmente. Ele abriu mão de tudo. Ele falou: considerei tudo como perda por causa da causa de Jesus. Você quer cuidar da tua alma e da tua vida? Você tem que, eu e você, nós temos que amar tanto a Jesus, que a nossa vida não pode fazer sentido se não tiver Cristo. Nós não podemos fazer nada em nossas vidas sem ter Cristo como centro da nossa vida, para orientação, para buscar em qualquer área das nossas vidas. Na família, no trabalho, na escola, nos estudos, nos projetos, nos planos. Deus é o primeiro. Jesus é o primeiro. Entenda, irmãos, se você quer cuidar verdadeiramente do seu corpo, da sua alma, você precisa, eu e você precisamos de Jesus. Então Paulo, ele nos dá um exemplo poderoso aqui. Olha, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois é para isso também que fui alcançado por Jesus. Jesus nos alcançou para que nós sejamos verdadeiramente entregues a Ele. Para que nós sejamos verdadeiramente instrumentos nas mãos dEle, para onde e quando formos. Todos os lugares que eu vou, todos, eu sempre falo assim: Jesus, me ajuda a ser sensível às pessoas nesse lugar aqui. Me ajuda a ser um instrumento nas tuas mãos, para poder glorificar o teu nome. Senhor, eu sei, Senhor, que eu não sou nada sem o Senhor. Por mais que nós sejamos habilidosos nos dons que o Senhor nos deu, porque tudo é dele, irmãos. Tudo veio dele, é por meio dele e para ele. Então, se eu sei alguma coisa, é porque o Senhor me deu. Se eu tenho algum bem, é porque Ele me deu. Se eu tenho algum talento, se eu sei fazer alguma coisa bem feita, é porque Ele me deu.
Então veio dele, e é por ele que eu faço, tudo é por ele, e é para ele, porque ele é o alfa e o ômega. E eu quero aqui, irmãos, eu quero aqui extrair algumas lições daquilo que Paulo fala a seguir. E eu quero continuar no versículo 13 em diante. Vamos lá. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para a que estão adiante. Muito bem. Eu peguei uma colinha aqui para me orientar nos tópicos que eu... Então vejam, qual é o primeiro aprendizado que eu tenho por favor, deixa aí o versículo 13 para nós meditarmos. Primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos com Paulo: eu não sei a tua história, eu não sei os traumas que vocês passaram. Às vezes eu nem lembro dos traumas que eu passei, a gente nem lembra, depois você lembra alguns, mas Deus sabe de cada detalhe. A Bíblia diz em Salmo 139 que quando nós somos tecidos, entretecidos no ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia. Quando ainda a palavra não saiu da minha boca, eu estou pensando, por mais rápido que eu seja, tem gente que fala rápido pra caramba, eu não falo tão rápido assim, Deus já sabe. Como é que nós vamos nos esconder desse Deus maravilhoso que está em todos os lugares, que é onipresente, onisciente, ele é dotado de todo o conhecimento inimaginável? A Bíblia diz que a nossa mente humana, ela não é capaz de compreender as coisas espirituais. Deus está, imagine só, irmãos, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. Deus sabe ao mesmo tempo que cada uma vai falar. Dá para entender um negócio desse? Todo o conhecimento humano, a ciência, toda a ciência mais avançada que nós podemos imaginar, da inteligência emocional, tudo aquilo que a gente imagina, os carros que têm dirigidos por sistemas de internet, que nem precisa mais de motorista, isso aí não é nada para Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas do conhecimento. O que Deus fala? O que Paulo fala através da palavra? Ele fala assim: olha, eu esqueço. Quantas pessoas hoje carregam uma bola de ferro na perna e não conseguem andar porque sempre está preso no passado? Irmãos, nós não temos como avançar se a gente ficar com coisas pendentes atrás. Porque feriu, libera perdão, irmãos. Eu sei que tem coisas que a gente não consegue, precisa de ajuda. Tudo bem. Mas eu lhe asseguro, se tem alguma coisa do teu passado que está te prendendo para você avançar, a primeira coisa que nós aprendemos na palavra de hoje é que esqueça das coisas que ficaram para trás. Entrega para Jesus. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que liberar perdão, libere. Mas pelo amor de Deus, avance para o alvo, para Cristo. Avance. Esse é o primeiro ponto que Paulo nos ensina nesse trecho. O segundo está no versículo 15, que diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade, repitam, maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Olha o que Paulo fala. E se alguém, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. O que Paulo está nos falando aqui, que nós devemos ser maduros, irmãos. Olha, irmãos, você quer crescer? Acabou o mimimi. Não tem mimimi com Jesus. Jesus não dá moleza para ninguém. Ele ama demais a gente. Mas o que nós temos que passar para sermos aperfeiçoados, nós vamos passar, sabe por quê? O próprio Jesus passou pela prensa no Jardim das Oliveiras. Olha a história de Paulo, quanto que ele apanhou depois que ele passou
ele se converteu a Cristo, tudo que ele fez com os cristãos, ele só não morreu porque Jesus não permitiu, que tinha uma pós da vida dele. Apanhou muito Paulo. Ele colheu. Deus permitiu isso na vida dele. E ele, com tudo que Paulo foi como exemplo para nós, ele vai falar assim: olha, quando eu quero fazer uma coisa, quando eu não quero fazer uma coisa, quando eu for ver, eu já fiz, errei. Ele tinha um espinho na carne. A Bíblia não diz que é esse espinho na carne, mas era uma coisa que ele tinha tanta presença de Deus na vida dele, que ele tinha um espírito na carne, para ele não esquecer que ele é humano e limitado como nós. Então, o segundo ensinamento que nós temos aqui é que nós devemos ser maduros, irmãos. Não tem mimimi. Você quer crescer na vida profissional? Não tem mimimi. Não perca tempo com coisinhas pequenas, com ciúme, com coisinha que não agrega nada. Isso já passou o tempo, isso não são mais bebê. E eu não estou dando recado para ninguém, irmãos. Eu estou falando aqui porque é o que está vindo na minha cabeça aqui, no meu coração. Não tem espaço. Nós temos que amar. E se deu problema, peça perdão e avança. Não temos tempo para perder. Nós temos que crescer, depender de Jesus. Nós temos que estar juntos. E eu louvo a Deus por esse ministério, porque Deus tem nos agraciado, irmãos, com uma equipe maravilhosa. E nós temos que continuar firmes, porque a nossa unidade como igreja é que vai fazer esse ministério fazer mais coisas para Deus ainda. E Deus vai acrescentando. Deus conhece a intenção dos nossos corações. E nós não somos perfeitos. E nunca dissemos que somos. E nunca seremos até chegar na glória com Deus lá. Aleluia. Terceiro ponto, versículo 16. Olha que Paulo fala: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Aí você fica pensando assim: o que é isso? Dá para aplicar em várias coisas, mas eu vou falar primeiro espiritualmente. Hoje eu vivo com o que Deus me acrescentou até esse momento. E dentro do meu entendimento, e eu no meu coração sincero diante de Deus, eu procuro agradar a Deus dentro daquilo que eu conheço. Mas alguém pode me ensinar alguma coisa diferente que eu estou errado. Então se eu aprender alguma coisa e eu tomar consciência de que eu estou errado, eu vou corrigir e vou continuar. Agora Paulo fala assim: olha, tão somente viva de acordo com o que você já alcançou. O nível de conhecimento, a gente costuma dizer o seguinte, olha, por que é bom estudar a Bíblia? Porque o que você não estuda e não conhece da Bíblia, você é preso nessa área. Quanto mais você conhecer da Bíblia e meditar nela e pôr em prática, você vai ser mais liberto. Se você não leu a Bíblia, se você não lê a Bíblia, as áreas que você não estudou, não aplicou na tua vida, você tá preso. Nós ficamos presos. E é um aperfeiçoamento contínuo. Então, por exemplo, recurso financeiro. Olha só, vamos aplicar para o recurso. Tão somente vivamos de acordo com o que nós temos. Alcançamos. Eu alcancei até isso. Eu posso comprar uma Ferrari? Eu nem quero comprar uma Ferrari, mas se eu quisesse eu não poderia, não tenho dinheiro para isso. Então eu vou viver com o meu Versa. Glória a Deus, meu Versa branquinho é maravilhoso. Eu vivi com... Quem lembra aí que me conheceu, o pastor Roberto está assistindo lá, ele lembra daquela Palio Weekend verde que eu tinha, 10 anos com o mesmo carro. O nosso amigo pastor Celso lembra, né? Aquela Palio Weekend verde, cara, quando o pastor Roberto comprou de mim, ele ia dar de presente para um pastor, vou até testemunhar aqui, ele ia dar de presente para um outro pastor que Deus colocou no coração dele, na época, ele ia reformar a Palio. Ele disse que ele começou a reformar, mas estava cheio de demônio dentro da batalha, porque ela parecia mais buraco. Ele pegou, vendeu ela, ficou com medo de dar de presente, e depois o cara xingar ele. Mas graças a Deus, Deus usou o pastor Roberto para comprar aquilo para mim, dar essa bênção. Aí eu comprei um Versa prata, agora troquei para um branquinho mais bonitinho. Isso. Então esse é o que eu alcancei até hoje. Gente, eu agradeci a cada Deus aquela Palio. Agradeci a Deus. Quando eu passei para outro carro, oh Deus, oh glória, nível de glória subiu. Cadê minha esposa? Não está aqui hoje, está lá nas crianças. Aí agora melhorou um pouquinho.
Logo eu chego nos carrões aí de alguns irmãos aí. Estamos chegando. Mas enquanto não chegou, eu só dou glória. E sinceramente, eu torço e vibro quando o irmão troca um carro, pega um carro melhor que o meu. Cara, é isso aí. Deus te abençoe sempre. E vamos em frente que eu chego lá também. Estou na fila. Está tudo certo. Irmãos, essa é a alegria. Sabe o que eu aprendi na vida? Que aquilo que eu honro, eu atraio para a minha vida. Se eu vejo o irmão crescer, eu falo, cara, parabéns. Você conseguiu e Deus te abençoe do meu coração sincero. Eu estou atraindo aquela vitória para mim também. Agora, fico com ciúme. Que carro, logo vai quebrar esse carro, né? Já pensou? Pensa numa praga dessa. Aí você vai ganhar você fica até com medo que tem uns 3 demônios amarrados no pneu. Porque você está amarrado com ele falando isso do outro. Fala sério. Eu acho que tem alguém rindo lá ou vai rir depois, não sei. Vamos lá. 4º ponto. Já passou o tempo, vou mais rapidinho aqui, estou acabando. 4º ponto, versículo 17. Diz assim: irmãos, sigam unidos. Olha só, corpo. O meu exemplo, sigam unidos o meu exemplo e observem quem vive de acordo com o padrão que nós apresentamos. Siga as pessoas que você vê que são referências para você. Siga elas. Não fica seguindo todo mundo que você está ouvindo. Fala assim, quem que é referência? Essa pessoa, que é o meu padrão. Siga. Paulo é uma referência. Jesus é a maior referência. É o que Paulo está dizendo para a gente aqui, Nós temos que ser unidos. Eu, sozinho, não sou igreja. Nós somos a igreja, porque nós somos membros do corpo. Eu não sou sal, nós somos sal. Vós, plural, sois o sal do mundo. No máximo que eu posso ser um grãozinho, mas juntos nós somos sal. Olha que a Bíblia é incrível. A Bíblia é incrível. Ok? 5º ponto. Olha só, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está no céu. Nós somos cidadãos dos céus, meu irmão. A nossa língua não é português, é línguas estranhas. Aleluias. Essa é a nossa linguajar, a linguajar do céu. Nós somos forasteiros desse mundo. Paulo fala, não nesse versículo, fala em outros. Mas ele fala que nós somos, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E eu vou direto no último, que é 4:1, que para encerrar. Olha que Paulo fala por último aqui. 4:1, tá? Portanto, meus irmãos, Paulo escrevendo com todo carinho pelo povo de Filipos, porque eles tinham um bom relacionamento. Era uma igreja que era consistente na palavra. Eles estão, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Olha Paulo falando do povo de Filipos, os filipenses. Aí ele fala assim, vocês que eu amo tanto, permaneçam assim, firmes no Senhor, amados. É Deus falando com a gente. E eu terminei aqui as 6º. Não tem nem 7 pontos. Eu queria achar um 7º aqui. Eu gosto do 7, né? Mas vamos lá. Pessoal, agora para encerrar, presta bem atenção. Hoje é um dia eu estou arrepiado, irmãos. Muito especial para a minha vida. Hoje, dia 29 de janeiro de 2023, está completando exatamente 30 anos que eu peguei um carro lá em São Paulo. Eu vim com a minha esposa Eliane, o Rodrigo, meu filho, tinha 1 ano e meio, a Carol não existia, e eu vim de mudança para Joinville. E hoje completa 30 anos que eu estou aqui. E Deus me deu a honra de comemorar essa data, pregando a palavra. Eu não consigo relatar tudo que Deus me deu nesse período, mas eu citei rapidamente aqui, Eu comprei a minha primeira casa aqui, depois vendi, comprei a segunda. Agora vendi a segunda, vou comprar a terceira. Para a glória de Deus.
Eu comprei um primeiro carro zero para minha esposa. Nunca tinha comprado um carro zero. Comprei um carro zero para minha amada. Coloquei um laço assim, fiz uma surpresa para ela. Uau! Dica para os maridos. Não esquecendo daquela regra lá, né? De acordo com... Se não dá para você comprar um carro mais novo, compra um carrinho mais simples, né? Compra. A Carol nasceu, cresceu, estudou, se converteu, se formou psicóloga. Eu tive a honra de ela aceitar Cristo, eu orando com ela na cama dela. Eu batizei a minha filha, eu fiz o casamento dela, paguei a faculdade e liberei. Vai prosperar nos Estados Unidos. Quanta honra Deus me deu. O Rodrigo, meu filho, está num processo, mas eu tenho certeza que aquele varão vai longe. Vai longe de uma maneira tão extraordinária que ele está atrasadinho um pouco assim, mas quanto mais ele atrasa, a flecha está indo para trás assim, isso aqui é profético, tá? Quando Deus soltar a corda, ele vai voar de uma maneira tão extraordinária que ele vai recuperar muitas vezes mais do que ele está parado. Fundamos o Ministério BNTC junto com o pastor Roberto e a pastora Juliana. Trabalhei na Whirlpool, uma empresa multinacional, 22 anos, 17 em Joinville. Viajei para o exterior pela empresa. Agora estou viajando por conta própria, pela glória de Deus. Trabalhei numa instituição de ensino superior como professor de graduação, pós-graduação. Estou falando para a glória de Deus, irmãos. 12, 13 anos trabalhei, ainda estou treinamento pela minha empresa. Fundei a minha empresa que eu trabalho até hoje. Mas vou dizer uma coisa para vocês, gravem isso. A minha maior conquista foi Cristo. É Cristo. Não foi meus diplomas, não foi as minhas aulas, não foram a casa que eu comprei, foi Cristo, porque se não fosse Ele, nada eu conseguiria fazer. E hoje, faz 30 anos que eu estou aqui. A glória é tua, Senhor. A glória é tua. Ei! Faz 30 anos que eu estou aqui. Eu vim aqui, aceitei Jesus. Aqui eu fui ungido pastor nessa cidade. A minha filha que estava nos Estados Unidos nasceu aqui. Eu louvo a Deus por essa cidade. E aqui Deus permitiu, pela sua misericórdia, que eu fosse instrumento nas mãos deles, para que muitas vidas foram alcançadas para Jesus. E é isso que Paulo nos ensina. E é isso que Paulo quer de mim e de você. Vamos ficar de pé.